Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 17. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Versículo 1. Rogo-vos aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Senhor, nos ajuda em mais esse tempo em torno da Tua Palavra. Nos capacita, nos supre em todas as coisas. Nossos olhos e toda a confiança de nosso coração estão postos em Ti.
esperamos em Ti. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, hoje vamos partilhar um pouco a respeito do governo e do ministério na casa de Deus. Nós falamos na reunião anterior, encerrando, a respeito da visão de João. E procuramos então mostrar como João é aquele homem usado por Deus para lançar aquela pedra de remate no que concerne a visão do edifício de Deus. Agora, haveria uma carência se nós deixássemos esse ponto, esse fundamento a respeito da casa de Deus e não compartilhássemos algo relacionado à esfera do governo e do ministério na casa de Deus. Creio que são dois assuntos tremendamente importantes. Esse assunto governo na casa de Deus tem sido imensamente distorcido também. Pouca coisa sobra, na verdade, não é? Esse assunto a respeito do governo tem sido também muito distorcido no meio do povo de Deus. Há uma ideia como que de uma hierarquia eclesiástica. E hoje nós vemos até mesmo nomes sendo usados de uma forma incorreta, que não confere com o uso bíblico, para se estabelecer uma hierarquia no governo da casa de Deus. Então esse assunto governo é mais um assunto complicado, confuso no meio do povo de Deus. E paralelamente o próximo que, se o Senhor permitir hoje ainda, eu gostaria de examinar com os irmãos, a questão de ministério. Também é um assunto tão rico na palavra, tão amplo de significado, mas também tão distorcido. Então eu creio que nós precisamos abrir a palavra, nós vamos ler alguns textos, já li 2 textos, especialmente o de Atos, um texto longo, mais o de 1 Pedro. Gostaria que você reconsiderasse esses 2 textos, para que você pudesse ganhar uma visão bíblica a respeito de 2 assuntos: governo e ministério. Governo da casa de Deus e ministério na casa de Deus, ou ministério no corpo de Cristo. Então, como nós estamos examinando esse 7º fundamento da nossa confissão, da nossa fé, a respeito do corpo de Cristo, que é a igreja, a casa de Deus, não vamos deixar de passar então nesse assunto, colocando de lado questões mais, digamos, práticas. Possivelmente até aqui tenhamos visto mais algo relacionado à visão da casa de Deus. A visão de Pedro, a visão de Paulo e a visão de João. Hoje vamos ver algo mais então prático a respeito da casa de Deus, mais aplicado. Não poderíamos começar por aí, porque sem a visão nós nos corrompemos totalmente. Teríamos que começar pela visão. Mas agora vamos procurar entender aspectos bem específicos relacionados a governo e a ministério. Irmãos, se nós abrirmos a palavra de Deus em 1 Coríntios, veja esse texto. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. É um capítulo que, quem sabe, nós podemos considerar daqui mais alguns minutos. Por enquanto, eu queria que nós víssemos um verso. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver aqui a partir do 27. Preste bem atenção. Ora, vós sois corpo de Cristo. Esse é o assunto que nós estamos estudando, já há tantas reuniões. Vós sois corpo de Cristo. E, individualmente, primeiro ele falou do aspecto coletivo. Vós sois, todos nós que cremos no Senhor Jesus. E, individualmente, ele sai do corporativo agora para o individual, colocando os dois juntos, em equilíbrio. Individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Eu creio que esse primeiramente, e essa ordem que Paulo vai agora mostrar aí, tem a ver com o impacto da autoridade espiritual devida a cada função. Primeiramente, apóstolos. Não porque eles são de uma hierarquia superior,
porque não há hierarquia na casa de Deus. Versículo 27 diz: vós sois corpo. O contexto é tão lindo do capítulo 12. Imagine o meu olho dizendo para o meu ouvido assim: eu sou maior que você. Imagine o ouvido dizendo para o nariz, para o olfato: eu sou maior que você. Que coisa absurda, né? Esse é o contexto que Paulo desenvolve no capítulo 12. Ele está dizendo assim: não podem os olhos dizer à mão: não preciso de ti. Porque o corpo é uma unidade orgânica no qual cada peça é única. Por isso, ao mesmo tempo que Paulo fala no 27, vós sois corpo, então isso é corporativo, ele equilibra na outra metade do versículo, e individualmente membros. Isso então é como uma conclusão, um fecho, um pequeno fecho, verso 27, do que ele falou em todo o capítulo 12, se você for ler. Expressões que eu já citei aqui: o olho, a mão, o pé, o olfato, etc. Mostrando como os membros cooperam. Depois nós vamos enfocar esse versículo. É assunto para um pouquinho mais tarde. Por enquanto, queria que você visse aqui, com bastante cuidado então. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então, primeiramente é consequente de um exercício, de uma autoridade espiritual, de um nível mais elevado. Mas isso não tem nada a ver com hierarquia. Não há hierarquia eclesiástica. Esse é um assunto no qual a igreja realmente se perdeu nesses 2000 anos. Não há hierarquia. Uma das grandes verdades que o Senhor usou os reformadores para proclamarem na época da Reforma, a chamada Reforma Protestante no século XVI, foi exatamente essa, não foi? No meio de toda aquela hierarquia eclesiástica do catolicismo romano, o Senhor levantou aqueles homens, Lutero, Calvino, Zwinglio, muitos, e especialmente Lutero. O que ele proclamava com tanto vigor, como uma trombeta soando? Todos vós sois sacerdotes na casa de Deus, não é? Lutero foi aquele que levantou aquela trombeta e falou que a igreja é um reino sacerdotal, não foi? Que nós não precisamos de intermediários que nos acheguem a Deus, não precisamos de sacerdotes por nós somos sacerdotes, né? Essa foi uma das grandes bandeiras da reforma, além, é claro, da justificação pela graça, e mais algumas outras. Essa foi uma das principais. Nós somos todos sacerdotes. E não precisamos de nenhum intercessor por nós, a não ser o próprio Senhor Jesus, que é o nosso intercessor, né? Nenhum outro intercessor humano. Então, esse versículo 28 não tem nada a ver com hierarquia, mas sim com exercício de autoridade espiritual. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros. Veja aqui essa palavrinha, governos, no plural, porque ele está falando da igreja universal. E na igreja universal, olha o cuidado que você tem que ter aí. Na igreja universal, você não tem um governo, porque o governo da igreja não é universal. O governo da igreja é local. Então, governos. Você está vendo como um S o Espírito Santo tem cuidado em colocar? Se ele tirasse esse S, nós iríamos dizer que a igreja universal tem um governo. Quem sabe esse governo está lá em Roma, no Vaticano, né? Mas a igreja universal não tem um governo. O governo da igreja universal é então um exercício da autoridade direta do Senhor, através do seu Espírito, da sua palavra, na sua igreja em toda a face da terra. De forma prática agora, específica, usando homens, ele exerce o seu governo em cada localidade. Ele não exerce um governo universal. Irmão, é claro que eu não vou ter tempo em uma reunião para falar desse assunto. A ideia não é essa, o enfoque não é esse. Como sempre tenho dito, nós estamos sendo panorâmicos. Mas se você abrir a epístola de João, a terceira epístola, você vai ver que o apóstolo João, um grande apóstolo do Senhor, tanta autoridade espiritual, ele diz, quando escreve aquela epístola, que ele foi impedido de ministrar em um determinado contexto, onde um irmão, cujo nome é citado para demérito dele, né? Em 3 João, o Espírito Santo quis deixar isso gravado, o nome dele está aqui, como alguém que resistiu à autoridade espiritual de João, como apóstolo. Ele se chamava Diótrefes. Então João, quando escreve aquela epístola, ele fala assim: eu tinha uma palavra para dizer a vós, a igreja, mas
esse tal Diótrefes, que gosta de exercer uma primazia entre vós, não me deu acolhida, não me dá acolhida. Mas veja agora com cuidado. Por que João não chegou diante do Diótrefes e falou assim: mas Diótrefes, quem é você? Quem é você? Eu sou João, o apóstolo do Cordeiro. E quem é você? Que tipo de autoridade você tem para impedir uma palavra minha à igreja? Mas João não fez nada disso. Por que João não fez isso? Porque João entendia que o governo de Deus foi dado a cada localidade, para um corpo de responsáveis chamados presbíteros em cada localidade. E que esse corpo plural, sempre plural, se tivermos tempo vamos ver alguma coisa na palavra, se não tiver, examine você, examine em Atos, nossas epístolas pastorais, e veja que a liderança, o governo da igreja é sempre plural. Não é adequado à liderança de um homem só. Então o Senhor estabeleceu esse governo plural em cada localidade, de tal forma que eles responderiam diretamente ao Senhor, pelo que eles deixariam entrar e também pelo que eles não deixariam entrar em cada administração local, em cada jurisdição local. Então os presbíteros devem funcionar na igreja como os pais funcionam na família, como portas. Você é responsável como pai e, paralelamente, mãe, pelo que você abre a porta e pelo que você fecha a porta na sua casa. O que você deixa entrar, mas também o que você não tem deixado entrar. Nos dois sentidos. Se você não deixa entrar o que não deve entrar, você será louvado por Deus. Mas se você não deixa entrar o que deve entrar, você será reprovado por Deus. Então nós temos que fazer juízo tanto para o que entra quanto ao que não entra. Você pode estar deixando algo que deve entrar do lado de fora e algo que não deve entrar do lado de dentro. Os presbíteros, da mesma forma, devem funcionar assim para com a igreja. Então, irmãos, em uma palavra, isso significa proteção espiritual. Não é hierarquia. Não é hierarquia. Os presbíteros, eles devem ser, como Pedro disse, escrevendo a sua epístola, modelos do rebanho. Os presbíteros devem ser aqueles que se comportam entre o rebanho como os que têm servido de maneira mais clara e desimpedida. Eles são responsáveis, nas palavras de Pedro, por aqueles que pelo Senhor lhes foram confiados. Talvez a melhor ideia a respeito do exercício do presbiterato não seja a ideia do pastoreio, embora ela seja bíblica. Mas eu particularmente considero melhor uma outra analogia. Não tanto do pastor para com ovelhas, mas das ovelhas entre as ovelhas. De ovelhas mais, quem sabe, laboradas, de ovelhas, quem sabe, mais domadas, de ovelhas, quem sabe, mais amadurecidas, no meio de outras ovelhas, aquelas então ovelhas guias para outras ovelhas, porque na verdade esse rebanho só tem um pastor, como o Senhor mesmo diz. Então, um dos erros menos relevante, mais importante, no meio do cristianismo hoje, é usar a palavra pastor como título. Alguns usam palavras até mais imponentes, usam a palavra reverendo, não é? Reverendo é alguém que merece reverência. Ninguém deve ser chamado de reverendo, porque todos nós somos miseráveis pecadores salvos pela graça. O único reverendo é o nosso Senhor. O único verdadeiro pastor é o nosso Senhor. Nós podemos ser ovelhas guias de outras ovelhas, mas ainda somos ovelhas. Mas a Bíblia usa o termo pastores, mas ela não o usa nunca num sentido hierárquico, que aponte para uma classe superior. Então nós precisamos ter muito cuidado. Particularmente, e me perdoe por falar assim, com relação a mim, particularmente, eu não tenho nenhum apreço por essa palavra pastor dirigida a mim. Isso nunca foi feito aqui, nessa localidade, mas isso é feito às vezes fora daqui. Mas eu não tenho nenhum apreço de que as pessoas me chamem de pastor, porque isso não é um título. É a mesma coisa de você estar conversando com uma pessoa que é, por exemplo, um engenheiro, e você está conversando com ela e você fala assim, mas engenheiro é a função dela, não é? Você deve chamá-la pelo nome. Como se chama esse engenheiro?
né? Se o nome dele é Roberto, então você acabou de conhecê-lo, ou você é amigo dele há muitos anos, não importa. Você quer falar alguma coisa com ele, você diz, mas Roberto, então me explica isso aqui. Vamos conversar sobre isso aqui. Você não fala para ele, mas engenheiro, me explica isso aqui. Porque engenheiro é a função dele. O nome dele é Roberto. Então essa palavra pastor tem sido usada como título na vida da igreja. E isso é mal. Porque nós somos membros de um único corpo. Membros uns dos outros, até mesmo a palavra diz. E o máximo que nós podemos ser é ovelhas, guias de outras ovelhas. E nosso Senhor é o nosso único pastor. E Ele é pastor de tal forma que Ele próprio se comparou a uma ovelha. Um salmo profético sobre ele, Isaías 53, diz que ele era como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Né? Então esse nosso pastor tem natureza de ovelha. Então, nós que somos membros desse rebanho, nunca deveríamos usar desse nome pastor como sendo um título, né? Mas entendemos claramente que isso é uma função. É uma ovelha guia que pastoreia outras ovelhas. Ela não é o pastor. Ela é uma ovelha guia que ajuda outras ovelhas. E nessa ajuda, sim, ela exerce autoridade espiritual. Nós vamos ver. E ela deve ser considerada pela função que ela exerce, ela deve ser considerada com honra, como a palavra ensina. Mas ela ainda é uma ovelha, e só uma ovelha, igual às outras ovelhas. Então eu creio que esse equilíbrio tem sido perdido. E nós precisamos então tanto resgatar, né, no nosso coração, na nossa visão, no nosso entendimento. Quão bom é sabermos que esse é o corpo de Cristo. Irmãos, houve um homem de Deus, além de outros, que teve um impacto muito grande dessa verdade. Um homem de Deus muito destacado na história da igreja, chamado John Nelson Darby. Ele era membro da igreja estatal. Logo após a reforma, a igreja se dividiu, saiu daquela grande igreja universal, aquele movimento, aquela instituição católica, né, ou universal romana. E então, por falta de uma visão clara a respeito da base da igreja em cada localidade, aquelas igrejas começaram a assumir caráteres estatais. Então você tinha a igreja suíça, a igreja escocesa, a igreja holandesa, a igreja anglicana. Igrejas chamadas estatais nos países. John Nelson Darby era um ministro de uma igreja anglicana. E lá eles usavam aquela paramentação toda para ministrar, usavam aquele colarinho clerical e tinham lá a sua hierarquia de clérigo. E os outros eram os leigos, não é? Na visão deles. Então um dia, John Nelson Darby viu o corpo de Cristo, a realidade espiritual. E quando ele viu, então, ele tirou aquelas suas paramentações, aquele seu colarinho, ele disse no meio de toda aquela congregação assim: irmãos, a partir de hoje, eu sou apenas um irmão. Que coisa importante. Quanto nós precisamos ganhar dessa realidade espiritual. Esses somos nós, apenas irmãos. E pela graça de Deus que nos foi dada, o Senhor estabeleceu a uns, não a todos, mas a uns na igreja para isso. Se todos fizessem uma dada função, nós não teríamos um corpo, não é? Então o Senhor estabeleceu, como nós vemos no texto de Coríntios, a uns para isso, a outros para aquilo, a outros para aquilo, e para aquilo, e para aquilo, e para aquilo. E no meio de todos esses para aquilo, nós temos aqui governos. Não são todos que são estabelecidos para o governo, são uns. Não são todos que são apóstolos, nem todos profetas, nem todos mestres, mas todos são ovelhas. Agora, ainda de forma panorâmica, para depois até onde o tempo permitir a gente entrar em detalhes. Paralelamente a essa questão do governo, nós precisamos ver, já falei no início, vou repetir, a ideia de ministério. Porque, irmão, segundo 1 Coríntios 12, aí, versos 27 e 28, governos é um dos ministérios. Porque a palavra ministério, ela é muito geral. Ela significa simplesmente serviço. Ministrar na Bíblia significa servir. Então, por exemplo, nós devemos usar essa palavra com mais cuidado. Quando a gente fala assim, aqueles que compartilham de forma mais específica a palavra, por exemplo, eles devem usar a expressão ministério da palavra, ou ministrar a palavra, e não só ministrar. Porque ministrar é um serviço de todo o corpo de Cristo.
Todo o corpo de Cristo ministra. Ministra ensino, ministra socorro, ministra governo, ministra aconselhamento, ministra disciplina, ministra muita coisa. Não é? O corpo de Cristo é um corpo de ministério. O ministério é de todos os santos. Então veja como nós precisamos entender bem aqui esse equilíbrio. O ministério é de todos os santos, mas nem todos os santos têm o mesmo ministério. E essa é a beleza do corpo. Há uma diversidade de ministérios, não é assim? Volte sua Bíblia no capítulo 12 de Coríntios. Volte uma página aí para trás. 1 Coríntios 12. Vamos ler um pouquinho aqui, para os irmãos compreenderem o que eu estou tentando colocar. 1 Coríntios 12, a partir do verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Importante colocação de Paulo, não vamos entrar nesse assunto agora, mas ela quer dizer respeito à encarnação. Assim como João lá na epístola, já coloquei para os irmãos, a preocupação de João: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. Todo aquele que confessa que Jesus é anátema, Jesus é um homem qualquer, Jesus é uma figura qualquer, esse não procede segundo o Espírito de Deus, não é? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou esse Jesus, o Filho de Maria, o homem de Jesus, ele é Senhor, porque ele é o próprio Verbo encarnado. Então ninguém afirma isso. Jesus é o Senhor. Paulo diz, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode conhecer isso, senão pelo Espírito Santo. Isso é uma revelação a respeito de Jesus, né? Depois ele continua então, olha lá no verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Essa é a palavra ministério. Há diversidade nos serviços. Diaconia, né? O termo original, serviço. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. No corpo de Cristo, as mesmas pessoas não realizam o mesmo serviço. Todas as pessoas não realizam o mesmo serviço, não é? Porque há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você vê que cada versículo ele coloca a unidade e a diversidade. A unidade e a diversidade no mesmo versículo. Coisa linda. Depois no verso 6. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Veja que no versículo 4 ele fala do Espírito, veja que no versículo 5 ele fala do Senhor Jesus, e veja que no versículo 6 ele fala de Deus o Pai. Você viu isso aí? A Trindade? O Espírito, o Senhor e Deus. O Deus triuno. Então há diversidade nas realizações, nos serviços e nos ministérios, mas o Deus é o mesmo, né? Porque a cada um, ou a um, é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, no mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e etc, etc, como ele diz aí. Agora olha lá no versículo 12. Porque assim como o corpo é um, de novo unidade, e tem muitos membros, de novo diversidade. Ele faz isso o capítulo todo, né? Porque assim é o corpo. E todos os membros, diversidade, sendo muitos, de novo diversidade, constituem um só corpo, unidade. Assim também com respeito a Cristo. Versículo interessante. Porque é um dos pouquíssimos versículos na palavra de Deus que usa o termo Cristo no sentido corporativo. E essa é uma ideia muito rica nas Escrituras. Você está vendo que nesse versículo ele não está falando de Jesus Cristo, homem. Não tem nem capacidade de ser assim, não é? Não tem possibilidade nenhuma de ser assim, segundo o versículo 12, porque ele está falando de nós. Ele está falando do corpo, dos membros, da igreja. Então ele diz assim, o corpo é um e tem muitos membros. Esse é o corpo natural, não é? E todos os membros são muitos e constituem um corpo. Ele está falando da igreja. Até o versículo 11 é só o que ele vem falando. A um o Senhor deu palavra de sabedoria, a outro, quem é esse um, quem é esse outro? São os irmãos, é a igreja, não é isso? Mas olha, irmão, quando chega no verso 12 então, ele fala assim, esses muitos
constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha que ideia profunda aí. Paulo está dizendo que há um aspecto de Cristo que é o aspecto incorporado, não é? É a verdade que ele desenvolve lá em Efésios, tão claramente, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, homem, Senhor Jesus Cristo, Deus homem, Ele é o cabeça do corpo, mas Ele não é todo o corpo. Há um corpo de redimidos que foi unido à cabeça, um corpo do qual Ele encabeça, mas Ele não é o corpo, Ele é a cabeça. Ele é a cabeça do qual todo o corpo depende e é coordenado por Ele, mas Ele é a cabeça. Agora, essa união não é como no corpo natural. A cabeça não está no corpo, ela está sobre o corpo. Mas não há nenhuma figura natural que expresse plenamente a realidade espiritual. Claro, todas as figuras são limitadas. Então, na realidade espiritual, embora a cabeça seja a cabeça e o corpo seja o corpo, a cabeça está no corpo e também o corpo está na cabeça. Porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Está vendo? Então toda figura é limitada. Nós temos que juntar todas elas para procurar entender alguma coisa, não é? Mas então queria que você visse aqui que no verso 12, Cristo, como é usado aqui, não é Jesus Cristo, mas é Cristo no sentido corporativo. É o Senhor Jesus mais a igreja. Às vezes a palavra Cristo é usada assim. Esse é um exemplo lindo, irmão. Você lembra do Salmo 133? Quando o Salmo diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce, começando por onde? Da cabeça, pela barba e até as orlas das vestes. Aquele Salmo fala sobre o Espírito Santo lá no Pentecostes. O Senhor Jesus como cabeça, ungido por Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito para ele, como varão aprovado por Deus. Mas ele não reteve esse dom para ele derramou esse dom sobre a igreja, isso é o Pentecostes. Então o Salmo 133 fala exatamente isso, que esse varão aprovado por Deus, Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Pedro pregou isso lá depois do Pentecostes, você lembra? Era impossível que ele fosse retido pela morte. Ele foi exaltado à direita de Deus, não é assim que Pedro prega? Ele foi exaltado a príncipe e salvador. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito para ele, varão aprovado, e ele derramou isso que vedes e ouvis. É assim que Pedro prega. Então, quando Paulo fala aqui de Cristo, nesse versículo, ele está se referindo a esse corpo, do qual Jesus é o cabeça. Veja que coisa preciosa. Quem é você? Você é participante de Cristo. Por quê? Porque você foi ungido com o Espírito de Cristo e foi integrado em um corpo. É isso que vai falar o próximo verso. Você quer ver? Então leia com atenção. Verso 13. Pois, se é pois, então está explicando. O verso 12. Pois é para explicar. Pois, né? Por que é assim, como o verso 12 fala? Então ele diz: pois, em um só Espírito, aquele óleo lá do Salmo 133, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. A palavra batizar tem um sentido de incluir, né? Batizados, incluídos em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos, diversidade, foi dado beber de um só Espírito, unidade. Então essa é a visão de Cristo nesse verso. É o Cristo incorporado, é o Cristo corporativo. Nós não nos tornamos Cristo. Isso aí é filosofia, né? Nós não nos tornamos Cristo e nem Cristo torna-se nós. Nada disso. Ele ainda é Ele, nós somos nós. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, como Paulo fala em Coríntios. Então nós temos uma unidade orgânica com Ele, de tal forma que Ele está em nós e nós estamos nele, assim como o ar. Você pode viver, manter sua vida, porque você está na atmosfera, você está no ar, não está? Mas o ar também está em você. Se só você estiver no ar, você não vive, não é? Você se asfixia. Mas se tiver ar só dentro de você e não fora de você, você não mantém a sua vida, porque você precisa renovar esse ar. Então nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então, irmãos, esse é Cristo segundo a visão de 1 Coríntios 12, o Cristo corporativo. Nós precisamos muito ganhar essa visão de Paulo em 1 Coríntios 12, senão nós vamos errar tudo.
Nós vamos errar completamente, como os coríntios estavam errando. Alguns poderiam lá numa reunião ou outra compartilhar uma profecia, se achavam o máximo. E olhava para aqueles que falavam em línguas e diziam assim: mas vocês ficam falando coisa aí que ninguém entende? Nós não, nós profetizamos. Então nosso dom é muito melhor do que o de vocês. E um outro que dava uma palavra de conhecimento, se exaltava em cima da sua palavra. Então Paulo chamou-os, escrevendo esse capítulo 12 de 1 Coríntios, é como se ele dissesse assim: o que vocês estão fazendo? É como se o ouvido estivesse furando o olho, é como se o olho estivesse entupindo o ouvido. Ele falou: olha, vocês são membros do corpo e cada função deve estar no seu lugar adequadamente. Lá no versículo 22, veja só. Primeiro vamos ganhar essa visão de ministério, depois vamos entrar um pouquinho em governo. Versículo 22. Pelo contrário, ele falou que olhos, mãos, corpo, todos estão no corpo. Não é porque o pé quer ser olho, mas não é olho, que então ele não faz parte do corpo. Então Paulo diz que tudo está errado. Está errado a disputa, está errado achar que tem hierarquia, está errado achar que olho é mais importante do que ouvido, né? Ver é mais importante do que ouvir, porque não é. Cheirar é mais importante do que escutar, porque também não é. Paulo está falando que se Deus fez o corpo com toda essa beleza e diversidade, é porque tudo isso é belo e significativo. E o corpo precisa de cada função. Então é um capítulo riquíssimo, 1 Coríntios 12, não é? Então, vamos mais para a conclusão, versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Tem gente que deixa assim, uma coisa bem anti-higiênica, né? Tem gente que deixa assim o dedinho da unha crescer. Fala: para que tem aquela unha, a unha enorme lá naquele dedinho? Você vai descobrir depois para coçar o ouvido, não é? É o único jeito dele coçar o ouvido. Mas ele arrumou uma função importante para aquele membro, não é? E no corpo é assim. No corpo, cada membro, ele tem a sua função, não é? O Senhor não fez nada aleatoriamente, com insignificância. Às vezes nós achamos que é humildade, espiritualmente falando, né? Você acha: puxa, eu não, eu lá, eu sou um peso morto, eu sou lá da turma do último banco, eu lá, não é? Achando que isso aí é humildade, não é? Não importa se você está no banco da frente, no banco de trás, não importa o lugar que você está sentado. O importante é que você tenha o entendimento de que no corpo não há membro sem função, não é? Espiritualmente falando, como Deus ordenou, estabeleceu, não há. Agora, irmão, é claro, para que nós ganhemos a realidade espiritual disso, você precisa andar em união com o seu Senhor. Senão você vai ser um daqueles que não sabe de onde veio nem para onde vai, não é? Mas se você andar em união com a cabeça, através do corpo, você vai saber bem corretamente o seu lugar, na medida que a sua vida no Senhor for amadurecendo. Um dos grandes problemas da igreja é tentar ela mesma fazer o encaixe dos membros, né? Problema sério. Há muitos e muitos anos atrás, quando nós reuníamos num outro contexto, eu conheci um irmão que era um advogado e tinha uma eloquência muito grande, falava muito bem, por causa até da sua profissão. E ele se converteu. Adivinha o que fizeram com ele? Depois de 6 meses de convertido, ele já era um dos pregadores oficiais da comunidade, só porque ele sabia falar. Mas ele não sabia o que estava falando, mas sabia falar, não é? Não sabia o que estava falando, mas sabia como falar. Então é um problema quando a igreja tenta articular os membros ela mesma. Sabe por quê? Veja no versículo, deixa eu localizar aqui, 24. Queria que você anotasse uma frasezinha aí que, no meio de toda a beleza desse texto, ela não pode perder, não podemos perder de vista. Verso 24. Os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Agora, lá no meio do verso. Contudo, verso 24. Contudo, o que está escrito agora aí, irmão? Deus coordenou o corpo. Está vendo? Só tem um capaz de coordenar o corpo. É Deus. Não adianta você estar pegando irmãos e dizendo: não, você tem jeito para isso. Você tem talento para isso. Às vezes até tem. Mas sabe qual é o problema com nossos talentos? É que eles não servem para nada, a não ser que eles tenham passado pelo altar, a não ser que passem pela morte, eles para nada servem. Eloquência sem Cristo não serve para nada.
Capacidade de convencer, ou de servir assim, ou de servir de outra forma, sem passar pelo altar, também não serve para nada. Você vai servir esperando receber recompensa, você vai se irritar com aqueles com os quais você tem se servido, porque não são dóceis, porque não são receptivos. Irmão, talvez no sentido claro, me entendam bem, profissional, talvez a profissão mais terrível que exista na face da terra para ser exercida é a profissão de pastor. É a profissão mais trágica que existe. Porque, quando vista como profissão, porque lida-se com almas, e lida-se com alma ministrando Deus. As pessoas que lidam com alma ministrando Deus, mas não conhecem nem a Deus e nem a sua alma, elas estão completamente perdidas, não é? Elas não sabem nem lidar com Deus e nem com as almas. Então é a coisa mais desastrosa que existe. Então, que necessidade nós temos de ganhar a visão do corpo de Cristo, do ministério do corpo, para que então nós estejamos sendo conduzidos pelo Senhor, cada um na sua função. Deus coordenou o corpo. No que concerne a nossa esfera prática, nós devemos saber que a vida, ela sempre deve ir na frente da função. Você nunca chama uma pessoa e fala assim: olha, eu tenho entendido aqui na minha cabeça que você tem muito talento para isso, então acho que o seu lugar no corpo de Cristo é esse, e coloca a pessoa lá para exercer. Não. Deixa que o Senhor trabalhe aquela vida. Primeiro com tempo. Tempo nunca é demais. Deixa o tempo passar. Deixa a cruz ser operada sobre aquela vida. O Espírito de Deus, a Palavra de Deus. Na medida que algo do Senhor, por causa da relação daquela vida com o seu Senhor, não com a igreja, não com os presbíteros, em primeiro lugar, de jeito nenhum, mas com o Senhor. Na medida que aquela vida vai sendo amadurecida no Senhor, a função daquela vida vai sendo reconhecida no corpo. E essa é a maneira adequada. É uma vida reconhecida. É uma função baseada na vida. E não a função veio primeiro para depois buscar a vida através daquela função. Isso nunca é correto. Veja que Saul estava ocupando o trono. Oficialmente ele era o rei. Deus escolheu Saul, né? Mas ele já tinha sido rejeitado por Deus, por causa da situação específica que você sabe, e Deus enviou Samuel para a casa de Jessé para ungir Davi. Davi já estava ungido. Então no coração de Deus, Saul já estava rejeitado. Isso lá em Deus, no coração de Deus. Saul já estava rejeitado, Davi já estava ungido. Mas na prática, Davi ainda estava fora do trono e Saul que estava no trono. Não é assim? Você vê que a vida vem antes da função? Então o Senhor fez o que ele precisava fazer, levou Saul até onde ele queria levar, levou Davi até onde ele queria levar, no momento certo ele tirou Saul e colocou Davi. Porque a vida, a unção, sempre vem antes da função. Não perca isso de vista, porque esse é um princípio espiritual. Nós podemos nos perder, né, se não vermos isso com clareza. Então Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Verso 25. Para que não haja divisão no corpo. O que mais ofende o Espírito Santo é a divisão. Não tenha a menor dúvida, irmão. Nesse assunto, desse alicerce, essa fundação que eu tenho compartilhado do corpo de Cristo, já falei tanto sobre isso. Quem toca na igreja, toca no próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo viu isso tão bem. Quando ele ouviu do Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquilo que mais ofende frontalmente o Espírito Santo é a divisão. Quando pessoas no meio do corpo acham que então, porque pensam assim, outros não pensam, viram assim, outros não viram, então elas têm liberdade para se excluírem, não é? Ou para excluírem outros. Nós tivemos uma experiência assim no nosso passado. Nós fomos excluídos. E nós sabemos o quanto isso ofendeu o Espírito Santo há quase 20 anos atrás, por causa do que aconteceu no local onde nós fomos excluídos. Porque a exclusão no corpo de Cristo, por formas doutrinárias, por formas de pensamento, por formas secundárias, doutrinárias secundárias, é claro, e não centrais, mas por formas doutrinárias secundárias, por práticas, seja pelo que for, é uma ofensa ao Espírito Santo. Nós devemos aprender a conviver com práticas diferentes e com doutrinas secundárias diferentes. Apenas temos que guardar, porque senão não tem nem como termos unidade, guardarmos as doutrinas que são essenciais, fundamentais.
aquelas que tocam o próprio Deus, a obra de Cristo, a obra do Espírito, a vida da igreja, as questões essenciais. E aprendemos a viver uns com os outros nas questões secundárias, e nas práticas diferentes, e nas cabeças diferentes, pensamentos diferentes, seja o que for. Né? Então, para que não haja divisão no corpo, verso 25. Antes, olha aqui, que verso importante. Cooperem. Sem cruz, sem o trabalho do Espírito e da palavra em nós, não tem chance, irmão. Nós não temos unidade nem conosco mesmos, que dirá com o nosso vizinho aí do lado, né? Mas a palavra de Deus nos chama para cooperação. Você vai poder exercitar o seu dom para Ele, Ele vai te acolher, às vezes mesmo não gostando, não é? Você já não teve experiência assim? Você acolheu algo que foi feito ou falado ali para você através de alguém que no momento foi choque, não é? Mas você acolheu, porque em primeiro lugar você acolheu o Senhor, você não ficou de olho na pessoa, você acolheu o Senhor, então através dela você pode ouvir algo, não é? Então quão importante é o nosso entendimento dessa cooperação, cooperem os membros, funcionem articulados. Irmãos, quanta dificuldade, e pela graça do Senhor Ele nos conduziu a superá-las, né? Até aqui, o Senhor tem nos ajudado tanto, mas quanta coisa nós passamos nesses 20 anos. Irmão que, por exemplo, se levanta numa situação ou outra no corpo de Cristo e diz: olha, Deus me deu esse ministério, essa função, eu quero exercer, então vou fazer assim, e Ele quer que a igreja simplesmente dê o aval e abençoe o que Ele está fazendo, não é? De uma forma individualista. Isso é descoordenação, né? Isso assim não é o corpo de Cristo. Para qualquer função que seja exercida no corpo de Cristo, ela tem que ter o aval do corpo de Cristo. Seja de 2, 3, 4, não importa. Tem que ter o aval. Especialmente o aval daqueles que exercem uma autoridade espiritual no corpo. Não necessariamente apenas os presbíteros, mas quem sabe os irmãos também de maior maturidade no corpo. O corpo deve sempre trabalhar coordenadamente. Isso é tão importante, né? Todas as pessoas que entendem que isso não é bem assim, elas se dão mal. Porque elas passam a trabalhar sem uma fundação atrás de si. Há pouco tempo eu ouvi um irmão colocando uma figura que eu achei muito boa e quero repetir para você. A respeito de como funciona o ministério cristão. Preste atenção. O irmão disse que no ministério cristão, nós somos como aquele que vai exercer um ministério, seja qual for, ele é como alguém que foi amarrado a uma corda e vai descer ao fundo do poço. Ele não consegue fazer isso sozinho, com segurança, a não ser que tenha alguém do lado de fora segurando a corda. Então esse irmão disse que na vida do lar, no sentido de ministério espiritual, o marido exerce a função e a esposa segura a corda. No que concerne ao exercício do ministério das mulheres, mesma coisa. Quando a mulher exerce o seu ministério na vida da igreja, seu marido segura a corda. Na vida da igreja, a mesma coisa. Quando a igreja local, ela envia algum missionário, ou alguém que exerça qualquer tipo de ministério, na própria localidade, inclusive, algum irmão que tenha o encargo de pregar o evangelho, de uma forma pública. Se ele vai fazer isso, então, naquela cidade, ele tem que ter o aval do corpo no qual ele está, então, debaixo de submissão. E esses irmãos, então, irão enviá-lo e segurar a corda. Se nós perdemos esse entendimento, nós nos confundimos totalmente com relação ao ministério. Esse segurar a corda, irmãos, ele é tão abrangente. Segurar a corda envolve suporte de intercessão. Segurar a corda envolve submissão espiritual daquele que está exercendo esse ministério. Ele tem que ter um coração capaz de ser corrigido pelos outros irmãos. Tem pessoas que dizem assim: não, esse é o meu ministério. Como se ele dissesse assim: ninguém tem nada com isso. É o que o Senhor me deu. Como se aquele ministério fosse intocável, né? Irmãos, muitos têm se perdido em função disso. Isso não é um corpo cooperando. Isso não é um corpo coordenado. Isso são pessoas ensoberbecidas, enfatuadas, né? Porque o que vem de Deus é testificado pelo corpo. Atos 13, abra sua Bíblia em Atos 13. Atos 13 tem um exemplo lindo desse segurar a corda. Atos 13. O texto de Atos 13 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Vejam, dois ministérios, profetas e mestres. E o texto continua dizendo assim:
E estando eles reunidos, e jejuando e orando, disse o Espírito Santo. O que ele disse? Em primeiro lugar, a palavra não diz como ele disse, mas é talvez mais simples entendermos que ele disse através de um deles mesmo, né? Embora é claro que ele possa ter falado até audivelmente naquela sala, mas é mais possível, provável que ele tenha dito através de alguns dos próprios irmãos, então profeticamente, porque eles eram profetas e mestres. Então disse o Espírito Santo: separai-me, olha só, separai-me, veja que o envio é dele, separai-me, disse o Espírito, que é Deus, separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra, veja bem, havia na igreja de Antioquia, a igreja é a sede, é a base, profetas e mestres. O Espírito Santo diz: separai-me Barnabé e a Saulo para a obra. Veja nesse texto dois termos, igreja e obra. Irmãos, a obra, ela nasce dentro da igreja. E a obra serve para edificar a igreja. Não existe obra à parte da igreja, é um risco muito grande. Essas obras freelancers que existem por aí, porque o fulano de tal entendeu que devia fazer isso ou aquilo, essas obras são no mínimo perigosas. Algumas delas obtêm algum fruto, não é? Mas nós temos que estar seguros sobre a base neotestamentária de obra, não é? E a base neotestamentária de obra é uma obra que emana da igreja. É na igreja que são formados os obreiros. E os obreiros só servem para edificar a igreja. Agora, irmãos, no sentido de ministério, não em termos de ministério específico. Em termos de ministério específico, uns são apóstolos, outros não são. Uns são profetas, outros não são. Uns são mestres, outros não são. Mas no sentido de ministério, todos nós somos obreiros. Não é? Irmão e irmã, se você não é um obreiro ou não é uma obreira, então o que você é na igreja? Só pode ser um estorvo, não é? Porque cada um de nós é um obreiro. Você está cooperando, seja de que forma for, para a edificação da igreja. Não é isso que você tem no coração? Então você é um obreiro. Você é um obreiro intercedendo, você é um obreiro ofertando, se for o caso, socorrendo, pastoreando, aconselhando, exercendo o governo, no caso dos presbíteros, ministrando a palavra, visitando órfãos, viúvas nas suas necessidades. A palavra de Deus está cheia de exemplos de ministérios, não é? Então você é um obreiro. As pessoas evitam os termos que são bíblicos, mas mantêm as ideias que não são bíblicas. Por exemplo, você já ouviu termos para se referir à liderança da igreja, ao governo da igreja, evitando usar a palavra presbítero? Não, a palavra presbítero vai sugerir hierarquia, vai sugerir se a sua cabeça estiver atrapalhada. Porque se a cabeça estiver correta, não tem nada disso, porque a Bíblia usa esses termos, então é para eles serem usados, não é? Então as pessoas, para evitar os termos presbíteros, elas usam termos assim: irmãos da responsabilidade. É uma palavra estranha essa aí, irmãos da responsabilidade, né? Até o português está errado, porque responsabilidade não tem irmão, não é? Tinha que ser irmãos de responsabilidade. Mas se alguns são responsáveis, os outros são o que então? Irresponsáveis? Não é? Você escuta também o termo irmãos de serviço. Você já ouviu esse termo? Se alguns irmãos são de serviço e os outros são sem serviço? Mas esse texto de 1 Coríntios 12 diz que não. Diz que todo membro no corpo tem serviço. Porque ele é olho, é mão, é pé, é ouvido, não importa o que ele é, mas ele é. Não é? Então, irmãos, que deficiência. Mas não pode usar a palavra presbítero, porque presbítero dá a ideia de que eles são maiores do que os irmãos. Mas por que dá a ideia? Porque a cabeça está atrapalhada. Porque a Bíblia não usa o termo assim, como eu falei. É como se você estivesse chamando alguém de engenheiro, ao invés de chamar do nome dele. Presbítero é uma função, não é um nome, nem um título, né? Então não é porque a cabeça está atrapalhada que nós vamos fugir dos termos, não. Nós vamos voltar aos termos, da maneira certa, né? Então, para que não haja divisão no corpo, mas cooperem os membros, vamos voltar à palavra, 1 Coríntios 12, 25. Cooperem, palavrinha importante, cooperem os membros com igual cuidado. Do jeito que você cuida de um, cuide de outro. Não fique desenvolvendo preferências no corpo, não. Cuide de um e cuide de outro. Cuide de todos aqueles que o Senhor leva até você, ou te conduz até eles, com igual cuidado, em favor uns dos outros.
De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Paulo não está dizendo que isso é uma hipótese, que tem um talvez aqui, não tem. Paulo está dizendo que é uma realidade espiritual. Irmãos, se o Senhor permitir, no domingo, eu quero fechar esse assunto deste alicerce sobre o corpo de Cristo. Ainda falta um oitavo, que vem depois. Quero fechar esse assunto do corpo compartilhando a respeito da mesa do Senhor, do corpo de Cristo. E o Senhor me trouxe à mente esse fato agora, porque o texto de 1 Coríntios 12 fala sobre algo que, quando eu falar sobre a mesa do Senhor, eu também quero tocar, que se chama realidade espiritual. Não perca esse termo. Realidade espiritual. Quando o membro sofre, todo sofre. Não é questão de você vir a participar diretamente daquele problema. Você pode não vir a participar. Você pode nem saber que um certo irmão está com um certo problema. Você pode não saber. Mas existe uma coisa chamada realidade espiritual. E essa realidade espiritual é permanente, ela não é transitória. Então, se no corpo de Cristo, que é uma realidade espiritual, há membros que estão sofrendo por pecado, por mundanismo, por cativeiros daqui ou dali, não é? E não tem desenvolvido a sua vida em Cristo, você pode não estar sabendo e talvez nunca saber. Mas o corpo está sofrendo. Sofrendo o quê? Sofrendo falta de saúde, sofrendo falta de vida, sofrendo falta desse frescor do Espírito. E você nem está sabendo, mas o corpo está sofrendo. Por quê? Porque não depende de você saber, está vendo? É porque o corpo de Cristo é uma realidade espiritual. Da mesma maneira, há realidade espiritual por trás da mesa do Senhor. E se você tomar o pão e o cálice sem discernir o corpo, você come e bebe juízo para si. Lembra de Paulo em Coríntios? Porque há realidade espiritual por trás da mesa do Senhor. Assim como há realidade espiritual por trás do batismo. Não é? Então, irmãos, nós precisamos tocar, compreender a realidade espiritual. Porque senão nós seremos o quê? O que nós seremos se não compreendermos a realidade espiritual? Religiosos, ritualísticos. Passa pela mesa, e o outro passa pelas águas, e vem na reunião, mas nada tem realidade espiritual. Não é? Então, que importante esse fato da realidade espiritual. Quando um membro sofre, todos sofrem. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E aí ele continua o texto. Então, irmão, a nossa visão de ministério, ela é fundamental para a gente compreender governo. Porque governo é um dos ministérios. Como eu já citei Coríntios, governos no plural, né? Então, se você examinar esse assunto na Bíblia, eu vou só citar os textos, nosso tempo já esgotou. Vou citar para você alguns textos para você ler. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20. 1 Timóteo 5, é um versículo importante sobre o governo. Depois você leia 1 Timóteo 5, 17 a 20. Você vai ver como ele fala sobre os presbíteros. Qual o significado dos presbíteros para a vida da igreja? Hebreus 13, se não me engano é o verso 7 e o verso 17 de Hebreus 13. Hebreus usa um nome, eu estou destacando esse texto para você observar esse nome aí. Hebreus usa a palavrinha guia, que eu acho muito interessante, por causa daquela situação da ovelha que eu coloquei para você. O livro de Hebreus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias. E depois no verso 17 diz assim: obedecei os vossos guias, porque eles velam pelas vossas almas. Velar significa cobrir com a mão, significa proteger, significa cuidar. Então no versículo 17 diz: obedecei vossos guias, porque eles velam por vossas almas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, também ele fala alguma coisa. Então há orientações muito específicas na Bíblia sobre o exercício desse presbitério. Mas como esse assunto é claro para nós, de modo geral, eu acho que não preciso ficar entrando em questões específicas, né? Eu quero então que fique claro na mente do irmão que essa palavrinha presbítero, e a palavra pastor, e a palavra ancião, e a palavra bispo significam exatamente a mesma coisa. Hoje você vê aí hierarquização. Você tem o presbítero e tem o pastor que está acima dos presbíteros, e tem o bispo que está em cima de um monte de pastores, né? Isso dentro do protestantismo. E já tem pessoas se autodenominando apóstolos. Elas denominam a si mesmas, ninguém chamou elas de apóstolos, elas que se chamam.
não é? Como se isso fosse títulos, hierarquias. Então nós precisamos ter uma visão clara a respeito de ministério. O que é o ministério do corpo? É o ministério de todos os membros. Para que serve? Para a edificação da própria igreja. Não tem nada a ver com título, tem a ver com função. É função. É a função pastoral, profética, de ensino, de governo, de muita coisa. De socorro, né? Então essas palavras são intercambiáveis, elas são iguais, só que apontam para ângulos diferentes. O presbítero é um ancião, o bispo é um supervisor, né? O pastor é alguém que cuida, o guia é a mesma coisa. Então as palavras têm o mesmo sentido, não podem ser usadas como tem sido usado hoje pelo cristianismo, porque está errado isso, né? E no sentido então, para encerrar, de ministério, além dos textos que eu te passei, leia na sua casa Efésios 4. Eu queria que você visse que nessa visão de ministério, preste atenção só mais 2 minutos aqui, eu já vou encerrar, guarde mais isso. Nessa questão de ministério do corpo, Efésios 4, 12 e 13, depois você veja só esses 2 versículos, são lindos. Porque ao mesmo tempo que Paulo designa alguns ministérios específicos, ele fala que há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não é assim? Ele falou ali de 5 ministérios, no meio de tantos que existem, tem ali 5. Esses 5 são chamados de fundamentais. Por que fundamentais? Porque são títulos? Não. Porque eles são funções fundamentais. A igreja não pode subsistir sem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então eles são funções fundamentais, são chamados de ministérios fundamentais. Agora o verso 13, vou terminar comentando rapidamente com você. O verso 13 é lindo, Efésios 4, 13. Diz que quando esses ministérios fundamentais, esses 5 ministérios, estão funcionando bem, segundo Deus, sabe o que acontece? Eles não vão se colocando em escalas cada vez mais superiores de glória, não. Eles vão servindo os santos de tal forma, genuína, pelo Espírito, que eles vão, em uma palavra, equipando os santos. E lá no verso 13 diz assim, para o desempenho do seu serviço. Observe a quem esse seu se refere lá em Efésios 4,13. É claro que é aos santos, porque é aos santos que aquele versículo está falando. Então diz que aqueles ministérios só têm uma finalidade, servir os santos, para que os santos desempenhem o seu ministério. E quando todos os santos desempenham o ministério, o corpo de Cristo é edificado. É assim que o versículo termina, para a edificação do corpo de Cristo. Não é assim? E aí o outro verso diz assim, o verso 11 é que fala dos ministérios fundamentais, né? Me enganei aqui. O verso 12 fala do ministério de todos os santos e o verso 13 fala da consequência. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Versos 11, 12 e 13. Então os 5 ministérios fundamentais, eles servem os santos para que desempenhem o ministério seu próprio, o ministério do corpo, de todos os santos. E esses santos desempenhando serviço, o corpo vai ser edificado até a estatura da plenitude de Cristo. Então veja que quem vai conduzir a igreja até a plenitude da estatura de Cristo não são os 5 ministérios, mas é todo o ministério dos santos. Você viu isso, irmão? Então se até hoje você tem dependido de ministério dos outros, pare imediatamente. Você tem que ministrar na casa de Deus. Se você não ministrar na casa de Deus, o corpo não vai chegar à maturidade. Nós somos membros do ministério cristão, cada um de nós, só que temos funções diferentes. Então que o Senhor nos ajude, eu queria concluir com isso esse assunto, a vermos com bastante clareza. E no desenvolvimento da nossa vida com o Senhor, Ele vai encaixando os corpos. Às vezes para você receber ordem da cabeça, discernir bem a cabeça, sabe o que você precisa? Nada mais do que estar unido ao corpo. Sabe por que existem tantos cristãos sem discernimento? Porque eles são dedos soltos. O dedo, para receber uma ordem da cabeça, para ele mexer assim, ele tem que estar ligado na mão. E a mão tem que estar ligado no antebraço. E o antebraço no braço. E o braço no tórax. E o tórax no pescoço. E o pescoço na cabeça. Então muitas vezes você não reconhece a ordem do cabeça porque você não está ligado no corpo. Então é tão importante essa compreensão, né? Do ministério do corpo, para que nós possamos ministrar na casa de Deus, uns aos outros. O Senhor nos ajude. Amém.
Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos fez família Tua e corpo do Teu Filho. Senhor, nós queremos crescer na graça e no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos que para isso o Senhor possa abundantemente ministrar através de todos os santos. O Senhor possa conduzir irmãos e irmãs para mais próximo de Ti, Senhor, para que o desenvolvimento da vida de cada um de nós possa redundar em serviço, possa redundar em obra, em serviço para Ti. Nós queremos uma obra que flua da própria vida do Senhor em nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, e faça-nos ver a nossa importância no corpo de Cristo, o nosso lugar, o nosso ministério, o nosso serviço. Nos ajude a realmente funcionar assim para o agrado e a alegria do Teu coração, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem nos dirigido e encaminhado. Muito obrigado pela igreja, a beleza da igreja, a riqueza